Alexandre Senechal tá de volta para falar mais um pouquinho da vitória do Coritiba fora de casa diante do Galo e, é claro, trazer a análise do técnico Thiago Kozlowski sobre essa partida. Diga lá, Ale. Vamos lá, TT, porque tem bastante coisa aí do Thiago Kozlowski, tem bastante conteúdo dele falando, inclusive voltando a falar de finais, hein? Ele começou com esse discurso no início do segundo turno, Coritiba começou mal o turno, não tinha feito pontos, era o único time sem pontuar até o Clássico Atletiba, e aí conseguiu essas 2 vitórias que dão um alívio, dão um respiro. E a gente vai começar a ouvir a coletiva do Thiago Kozlowski pela avaliação que ele fez do jogo, mais uma grande vitória do Coritiba. Thiago Kozlowski falando que o Coritiba sabia como pegar o Galo, sabia quais eram as fortalezas e as fraquezas do time, e por isso conseguiu um grande resultado jogando fora de casa. O primeiro time a vencer o Galo em sua nova arena, isso vai ficar para a história, isso ninguém mais vai tirar do Coritiba. O Coritiba continua sonhando em escapar do rebaixamento. Vamos ouvir o Kozlowski. Acho que o jogo hoje demonstra que a gente teve uma virada de chave muito importante, né? Como eu mencionei outras vezes, nós tivemos 8 derrotas seguidas, mas teve jogos que a gente não merecia ter perdido, né? Pelo menos 4 desses jogos a gente merecia 3 jogos a vitória e 1 pelo menos um empate, né? E aí sim, metade desses jogos a gente merecia ter perdido até pelo que a gente apresentou, né? Então acho que hoje foi uma virada de chave importante, né? O Atletiba nos deu essa moral, nós chegamos aqui dentro hoje, fizemos a primeira vitória dentro da arena do Atlético Mineiro, acho que isso é uma coisa importante de ressaltar. E a vitória é a vitória do grupo, né? Os atletas tiveram total mérito em cima disso, né? A gente soube jogar o jogo aqui dentro e é importante ressaltar, a gente sai de um clima de Curitiba, um frio, chuva, chega aqui um tempo abafado, calor, isso também nós tivemos que superar isso também, né? Além do bom time do Atlético, né, que tem uma grande qualidade, a torcida aqui fez uma festa maravilhosa, apoiou o time, então hoje eu saio muito satisfeito e dando crédito total aos nossos atletas, que eles foram merecedores. Dos atletas que conseguiram neutralizar o time do Galo, e o Kozlowski fala mais sobre essa estratégia. Vamos ouvir primeiro o técnico e depois a gente avalia aqui no Bate-Pronto. Se você perceber bem, o jogo ele teve 4 momentos. Teve o primeiro momento de empolgação, que é o começo do jogo, né? O Atlético empurrando, né? A torcida gritando. E aí a gente tinha como estratégia também esfriar a equipe deles nesse momento, né? Conseguimos esfriar, o jogo entra num platô, onde o Coritiba começa a ter um pouco mais de posse, começa a ter uma situação de começar a empurrar o Atlético para trás, né? Nós criamos algumas situações, mas o jogo ele ficou muito igual, no sentido de truncado, né? Se você olhar bem, né? Não foi um jogo tecnicamente brilhante para nenhum dos lados, né? O segundo tempo, quando nós voltamos também, a gente entendeu que, até pelas trocas que o Felipão fez, ele queria botar fogo no jogo até para chamar a torcida, né? Nós conseguimos controlar isso até o momento de tomar o gol, e aí eu acho que é uma maturidade importante que a equipe sempre teve comigo aqui, que a gente perdeu um pouquinho nos jogos, que foi ter a tranquilidade quando se toma o gol, né? Porque nós estamos bem no jogo, né? O Coritiba voltou bem pro segundo tempo. E aí quando nós empatamos, aí o jogo sim começou a virar pro nosso lado, porque ele vira um jogo de transição, né? E nós entendemos que o lado que o Atlético estava tendo dificuldade, as trocas foram feitas ali, e aí os jogadores tiveram mérito na hora que a gente conseguiu empurrar, fizemos o gol e saímos com a vitória no momento certo. Então estou muito feliz e novamente o crédito é todo deles, dos atletas. O Kozlowski explicando a estratégia, porque primeiro o Galo já entrou com um time diferente, não tinha Batalha e não tinha Pedrinho, os dois foram vetados na véspera do jogo, sequer ficaram no banco de reservas. E aí ele coloca o equatoriano Alan Franco como primeiro volante e o Igor Gomes como um meia. Após o 0-0 no primeiro tempo, com o Coritiba criando as melhores chances, inclusive Vitor Luiz quase fez um golaço olímpico no finalzinho da primeira etapa, mas o Coritiba tendo mais volume, o Coritiba ficando mais no campo de ataque, o Felipão ele tira o Alan Franco, esse primeiro volante, e coloca o Zaratio que é um meia de origem e que estava jogando nessa começo de construção de jogada, e o Coritiba viu que havia espaços ali naquela intermediária, tanto que o gol do Bianchi, já quando o Galo vencia por 1-0, sai justamente naquele setor. O Bianchi já havia tido uma outra oportunidade de fora da área por ali. O Coritiba conseguia construir por dentro e também, depois da saída do Mariano, conseguia construir muito pela esquerda. Foi assim com o Maurício Garcês e foi assim no gol da vitória do Jamerson. O Garcês só não fez o gol porque ele sofreu uma falta antes de entrar na área. Mas foi assim no gol do Slimani, que o Jamerson faz uma grande jogada pela esquerda, consegue achar o espaço. Então, o Kozlowski explicou um pouco da estratégia, teve isso no jogo, para quem não acompanhou a transmissão
nossa aqui da Jovem Pan News FM, não estava sabendo, não tinha visto. Teve esses detalhes, o Kozlowski explicou em coletiva de imprensa. E a gente vai ouvir uma última resposta do técnico do Coritiba, falando sobre o alívio desse gol marcado pelo Ilizimani. Vários outros jogos o Coritiba conseguia criar as chances, mas aí acabava tomando gol no final, ou então não conseguia buscar o empate. Enfim, nessa sequência de 8 derrotas, ele mais uma vez elogiou o trabalho da diretoria, que o manteve no cargo, mesmo após 8 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Quando a gente faz o segundo gol no momento, porque a gente já era para ter saído um pouquinho antes com o Garcês, né? Que ele escapa ali, a gente teve uma falta. Mas quando nós fazemos o segundo gol, eu vou ser bem sincero para você, é um gol que é um gol de alívio, não mais um alívio assim da vitória, não porque a gente estava buscando a vitória, né? É um gol que muda uma fase, porque o Coritiba, se você pegar o nosso jogo contra o Flamengo, nós saímos 4 vezes na cara do gol para matar o jogo estando 2-2 e não fizemos o gol. E aí o Gerson acerta um chute lá no trinco do meio da rua e a gente perde o jogo aos 49 do segundo tempo, né? Eu vou para o jogo do Red Bull, a mesma situação, comando o jogo, tenho chance de matar o jogo e toma um gol, perco o jogo. Então foi o gol do alívio, o gol da constatação que o trabalho é bem feito. E aí eu preciso fazer uma ressalva aqui, tá? O mérito total é dos jogadores, a gente dedica toda essa vitória aos jogadores e à torcida, mas eu não posso deixar de enfatizar uma situação importante, que é um divisor de águas dentro do futebol brasileiro. E eu espero que não só o Coritiba, que vem fazendo isso, mas outras equipes também. Se fosse uma situação normal do futebol brasileiro, eu não estaria dando essa entrevista para vocês aqui hoje. Eu não estaria. Tá? Que equipe que segura o treinador que perde 8 jogos seguidos dentro do Campeonato Brasileiro? É uma equipe que sabe o treinador que tem, sabe o trabalho que eu faço durante a semana, né? O nosso presidente amou Deus, nossos diretores estão todos lá observando e viram na certeza que o caminho estava certo. Às vezes o resultado não vem, é óbvio, né? Nós mudamos para a SAF dentro de um campeonato difícil que é o Campeonato Brasileiro, mas a diretoria vem apostando, né, no trabalho de um jovem treinador, que sou eu, né, que estou tendo minha primeira experiência no Campeonato de Série A como técnico, né? Então eu agradeço e dedico essa vitória a eles também pela confiança. Eu sei que nós temos ainda 12, 13 rodadas pela frente, muita coisa pode acontecer, né? Mas por esse momento vivido aqui dentro, eu agradeço a eles e fiquei muito feliz de eles terem confiado no meu trabalho. Aí então o Kozlowski, ele não deu uma de Wesley Carvalho, não falou eu sou bom nem nada disso, mas ele elogiou também o próprio trabalho que ele vem fazendo, né? Falou que a diretoria tá vendo no dia a dia que o time está evoluindo sob a batuta dele. Então o Kozlowski falou bastante sobre o jogo, mostra que de fato o Coritiba teve uma mudança de atitude, uma mudança de confiança inclusive, e aí a bola entrando agora para o Coritiba depois de várias derrotas, depois de jogos em que o Coxa teve chances de pelo menos empatar nessa sequência de 8 derrotas. Dessa vez não só empate veio, não só teve força para buscar o empate fora de casa contra uma poderosíssima equipe do Atlético Mineiro, mas também conseguiu a virada no finalzinho. O Coritiba ainda tá lá embaixo, ainda tá com a água batendo no queixo, mas o Coritiba não tá mais tão mal no campeonato e acho que a atitude dá mais confiança do que a própria pontuação hoje. Ainda é possível, tá muito longe, tá muito distante, mas o Coritiba deu 2 excelentes primeiros passos nas vitórias contra os 2 Atléticos, o Clássico Atletiba aqui no Paraná e o Atlético Mineiro ontem fora de casa lá em Belo Horizonte. Uma vitória na superação, já nos acréscimos, e como a gente estava falando, importante para o Coritiba ter essas 2 vitórias seguidas. E eu acho que, independente do Caio permanece, até porque como a gente vem falando, o Linhares vem falando, a cada jogo, não pensar. Teve alguém que mandou aqui no chat, dos 12 que faltam, quanto que tem que ganhar o próximo? É mais ou menos por aí. A conta começa por aí. É melhor não pensar lá na frente, né? Isso. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte, até pra gente trazer essa questão pro nosso debate. Independente do que aconteça daqui pra frente, o que representa essa mudança de postura, o fato do torcedor Coxa Branca estar vendo a partir de agora um time brigador jogando com raça os 90 minutos? Eu acho que além de raça, eu acho que o time realmente está mais taticamente montado corretamente, sabe? Eu acho que o Wesley, eu tô confundindo os treinadores hoje aqui, né? e o Thiago tá com moral, né? Com a torcida do Coritiba, porque conseguiu 2 resultados muito bons, né? Pro Coritiba. Mas eu acho que ele conseguiu, dentro do que ele tem à disposição,
né? A gente sempre vinha falando disso, a janela fechou, enfim, são os reforços que o Coritiba vai contar até o final. Muita gente chegou, não tá 100%, né? O próprio Gessé Rodrigues, que não foi utilizado, o Garcês entrou ontem, mas durante a partida também. Então, assim, muitos jogadores chegaram para reforçar o Coritiba, não no seu ideal, mas é o que o Coritiba tinha à disposição, né? Foi o negócio que deu para fazer nesse momento emergencial, para tentar suprir as principais deficiências do time. Então, o torcedor, claro, ele respira aliviado, né? Com um fio de esperança ali, apesar da conta ser ainda pra torcida, né? Porque eu acho que pro time tem que ser isso. Próximo jogo. O torcedor tem que alimentar, claro, a confiança de que é possível, de que nada é impossível, visto que o Coritiba fez nessas duas partidas. Mas eu acho que realmente ele viu um futebol mais convincente, um time mais seguro defensivamente, principalmente, né? Jogadores até que vinham sendo questionados, muito mais firmes, muito mais convictos ali na linha defensiva. O Henrique ontem foi mais uma vez uma peça super importante, enquanto esteve em campo, conseguiu tirar várias oportunidades do Galo, né? O Galo não foi tão perigoso dentro da área, mas justamente porque o Coritiba conseguia bloquear, né? Já no meio de campo, né? Um time mais compacto, fechando os espaços, e assim o Atlético Mineiro tinha bastante dificuldade de conseguir criar por ali, mas tentava pelos lados, e os zagueiros também muito bem postados. Então, eu acho que passou confiança pro torcedor, né? Esse time, claro, mais convicto, acreditando mais no seu potencial coletivo, de que eles podem realmente fazer um futebol competitivo, mas estrategicamente eu acho que o Thiago também encontrou, dentro das possibilidades que tem, o time ideal, né? Porque ontem, até com a ausência do seu principal jogador, o Marcelino Moreno, o Coritiba tinha uma cara de time que estava completo, né? Que estava muito bem, porque o Robson fez a função ali. Eu acho que ele até incorporou para ele essa responsabilidade de ser um pouquinho Marcelino, né? De ser um cara mais versátil, não tão posicional, mais imprevisível, aparecia no meio de campo, aparecia pelos lados, e foi super importante para essa vitória do Coritiba. E muita gente até no chat aqui elogiando essa postura do Robson no jogo de ontem, ajudando também na criação das jogadas. Eu acho importante, né? O Robson é um cara que a gente fala muito dele aqui, né? Eu até entro na questão do mérito da qualidade e tal, mas o Robson é um cara que é extremamente voluntarioso e sempre foi, né? E ele ajuda muito nessa parte física, né? Na doação em campo. Ele é um cara que ajuda de fato nesse sentido. Só que ele precisava dessa responsabilidade, talvez. Puxar essa responsabilidade pra ele, como a Jana disse que puxou ontem, e deu certo, né? E assim, jogou bem e ganhou o jogo. O Coritiba teve o Robson de volta no último jogo. No Atletiba ele não estava, e até quando a gente falou, o Robson vai voltar, né, tá à disposição novamente, ele, claro, eu não sei como que internamente o clube trabalha isso, e o próprio jogador, né, porque sim, eu acho que também ele se blinda um pouco dessa pressão externa. Apesar do Coritiba ter conseguido uma boa vitória no Clássico, o Robson ainda vinha um pouco pressionado, de que, poxa, o Robson não vai resolver o problema do Coritiba, queria um Marcelino, enfim. E eu acho que ele meio que também conseguiu provar, né, a importância dele pro time mais uma vez. Porque, querendo ou não, né, sendo o cara raçudo, que muitas vezes acaba falhando nas finalizações, mas ele é o artilheiro do Coritiba ainda, né? Ele é o cara que trouxe o Coritiba até aqui ainda com chances de escapar do rebaixamento. A mensagem do Diego Wiznieski por aqui, teve outras pessoas que também falaram isso no chat, falando do Samaris de segundo auxiliar técnico. Tava ajudando bastante ali na beira do gramado ontem, né, Jana? Pois é. O Samaris ficou ali, né, na beira do gramado, não foi utilizado, mas eu acho que é porque realmente tanto na linha defensiva quanto no meio de campo, o trio ali, né, o Bianchi, o Farias e o Seba, eles se encaixaram muito bem, né? Então, acho que não vejo por que você ficar mexendo tanto no time. O Coritiba teve tantas mudanças, né? Eu acho que só com o Thiago foram mais de 12 zagas diferentes, gente, né? É muita coisa. É muita coisa, e não foi só por necessidade, né? Foi por opção também, para tentar encontrar uma maneira de fazer o Coritiba parar de tomar gol, e conseguiu parar.
né? De tomar gol da forma E não como era a tava zaga, tomando. né? Era o William Farias. Era o William Farias. Exatamente. Era a proteção à zaga. Era né? a proteção à zaga. Alguém pra né? marcar os zagueiros ali. O quanto o William contribui nessa equipe. Natanael foi muito bem enormidade. também. É verdade. Eu vi muita Natanael. gente elogiando muito Natanael, que ele fez um grande jogo ontem. Mas acho que cresceu todo Vargas mundo não ali. ganhou o Pavon não ganhou uma dele ontem, nenhuma. E assim, com a entrada do William Farias, acho que todo mundo ali na linha de defesa cresceu, né? Se sentiu mais seguro. mais O seguro, eu Henrique, o Kusevich. O Kusevich jogou uma partidaça no Atletiba, né? Que ele não vinha jogando. Naquelas 8 derrotas, a gente atribuía ao Kusevich a muitas responsabilidade coisas, pelas com 8 certeza. derrotas, né? E aí foi o outro Curitiba cara. começou a jogar pressão pro Galo, né? Porque o próprio Pavon... Ele machucou ontem? Quem? Kusevich? O Kusevich? Não, então, essa foi a nossa dúvida também. Não se machucou, né, Ale? Foi um desgaste, Dal, que ele sentiu alguma coisa, não conseguiu confirmar exatamente o que era, mas ele sim teve problema físico e acabou saindo. Mas a gente confirma nessa semana aqui no Bate Pronto. Perfeito. A mensagem do Luan Ribeiro, aqui, o nosso ouvinte Coxa Branca, dizendo que o Coxa tem 2 jogos em casa. Se ganhar ambos, são 6 pontos. Aí pega o Santos, que é um confronto direto. Ganhar os 3 jogos, aí sim o Coritiba pode escapar do rebaixamento. Aí sim volta pra briga. Tem que pensar em ganhar do Cuiabá, né? Que é o próximo jogo, não é isso? Eu acho que esse é o foco. Cuiabá. Aí depois o Palmeiras é outro patamar, né? É outro nível de adversário. Precisa ver que tipo de proposta o Palmeiras vai apresentar, né? Porque ontem com a derrota lá, já tinha gente pedindo a cabeça do Abel Ferreira. Coitada da Leila. Eu vi Não queria ser ela influencer, eu vi um influencer do Palmeiras, esse que tem aí nas redes sociais, né? O cara falando assim, o Palmeiras ganhou tudo na sorte, porque se não fosse o zagueiro do Flamengo entregar o ouro na final da Libertadores, a gente ia tomar um amasso lá do Flamengo. Não sei o que, se não fosse o VAR lá no jogo do River Plate, a gente ia ser eliminado pelo River Plate. Cabeça aí no outro jogo, o cara sim, os caras, né? Cabeça do torcedor é incrível. Os caras atribuindo a sorte não ao Abel Ferreira, o trabalho de 3 anos, né, que o cara ganhou quase tudo aí. E os caras já estão falando. O cara tem todos os títulos possíveis. E aí por que não ganhou um ano? Que nem o Flamengo também. Estão pedindo pra mudar tudo lá, porque passou um ano em branco, né? Mas até todos, então, né? Ganhou tudo aí, né? E o Palmeiras, eu entendo mais. Só não conseguiu ganhar o Mundial de Clubes da FIFA, né? Nem o Palmeiras, nem o Flamengo, né? 2 vezes. Não. Mas que o Dal tava falando do Abel. Só esse que tá faltando do Abel. Jogou todos os outros. E o Cristiano Fernandes comenta aqui, é só estudar o time do Palmeiras que dá pra ganhar sim, a opinião dele. E uma coisa assim que é bem impactante no Palmeiras nessa temporada e que a crítica vai diretamente pra Leila é a questão do avião, né? Que todo mundo fala zoando. Por quê? Porque ela não contratou os jogadores, né? Contrataram o Arthur de volta, né? Mas não teve uma mudança no time, não contrataram alguém que chegasse pra realmente jogar, né? Então, foram contratações... Tem gente lembrando aqui, da saída do Dudu, né? Que deu uma caída o time do Palmeiras sem o Dudu. Sem dúvida, né? Qualquer time do mundo cairia sem o Dudu, eu acho. Você tá dizendo que o Palmeiras é um time comum. Também não acho que chega a ser um time comum, não, né? É um time muito bem estruturado, muito bem treinado, mas que naturalmente tá sentindo esse cansaço. Mas eu acho que é o que a gente tá falando. O foco principal é o Cuiabá. Mas só finalizando a questão, até o Ale falou sobre o Pavon, né? Que não conseguiu ganhar nada por ali. O Natanael trabalhou muito bem defensivamente. O Coritiba conseguiu, né? Uma estratégia justamente com o Natanael e com o próprio Diogo, né? Que acabou sendo deslocado por ali para fazer essa recomposição e essa marcação, neutralizar a lateral do Galo, que é algo que o Galo explora muito, né? Principalmente esse lado pelo Arana, né? Pelo Arana, pelo Pavon, por ali, né? Então, o Coritiba conseguiu estrategicamente se postar de uma forma que acabou até, em alguns momentos, a gente olhava ali na expressão dos jogadores, eles irritando os jogadores do Galo, porque eles não conseguiam criar, e aí o tempo foi passando, logicamente, o Atlético Mineiro jogando em casa, na arena onde não tinha perdido ainda, 3 jogos, 3 vitórias, sem tomar gol. Paulinho tinha feito todos os gols até ali, né? Então, claro que você começa a jogar a responsabilidade pro adversário. Por isso que o Galo perdeu. Porque quem fez o gol foi o Hulk. Pois não deu certo. Perdão, brincadeira.
Mas eu penso que, assim, o Thiago tá conseguindo reorganizar o time do Coritiba, né? Porque ele conseguiu naquela reação lá dos 10 pontos em 12 disputados, né? Depois ele perdeu um pouco a mão. Quando ele foi efetivado, o time caiu de novo, foi aquela sequência de 8 derrotas. Agora, no Atletiba, o time mentalizou muito o objetivo de ganhar o jogo e a importância que o resultado traria aí para a sequência, né? Ontem, me parece, eu não vi o jogo porque a gente estava na arena transmitindo o jogo do Atlético, então, assim, até seria leviano falar alguma coisa do que o Coritiba fez ontem, né? Mas o que me parece é que o Thiago está trazendo de novo o elenco para a mão dele. Os jogadores estão conscientes de que eles têm papel fundamental nessa reação. A entrega dos 2 últimos jogos foi muito diferente dos 8 jogos anteriores, né? Eu acho que o Robson, por exemplo, a gente está falando do Robson aqui na parte técnica, mas eu acho que o Robson, para os companheiros, ele tem que servir de inspiração na dedicação que ele tem em campo, na vontade que ele entra nos jogos, né? Se ele não é um primor de jogador tecnicamente falando, mas ele é um primor de jogador de entrega, de luta, de resiliência, né? De um cara que não cansa nunca, né? Ele é um cara que ele não foge de dividida, se precisar ele vai e volta, ele é um cara incansável dentro do campo, e leva muito cartão por isso, superar, né? Ele tenta superar as deficiências técnicas que às vezes ele tem, com muita dedicação, entrega e vontade ali. Eu acho que esse tipo de inspiração ele tem que passar, porque se o Coritiba tiver 11 caras com a vontade do Robson em campo, o time vai reagir facilmente aí.